Ok, então vamos dar então a segunda aula de informática para as ciências e engenharia, já é isso, a versão B, e o sumário da aula vai ser uma introdução um bocadinho mais avançada para o Python, nomeadamente a forma como se definem funções, como é que se testam funções, alguns exercícios, e depois vamos ver como é que se resolvem os problemas, por isso, metodologias para abordar a resolução de problemas de uma forma, digamos, estruturada, e vamos ver depois também como é que um programa se executa e qual é o ciclo de vida, digamos, de um programa desde a altura em que é editado até a altura em que é executado. Finalmente, vamos ver que quando se criam programas, que normalmente geram-se alguns erros, que tipos de erros é que se podem gerar, como é que se podem testar, como é que se podem verificar. Em particular, erros numéricos, okay, que eu já vos dei alguns exemplos, nomeadamente, se não me engano, o CMDP devia dar zero, não dá zero, por isso há erros numéricos e convém ter uma ideia de como é que os números são representados em computador, ok? Bom, começando pelo princípio, por isso, pelas funções. O Python, se vocês quiserem, um programa é uma função, no sentido matemático do termo, ou seja, o que é que para vocês é uma função? Dado um conjunto de argumentos, ok? Existe um mapeamento que a função faz, o conjunto de argumentos para um determinado valor. Bom, isso basicamente é o que o programa faz. Vocês dão argumentos e esperam que, uma vez chamada a função, a função retorne o valor correto, ou, se quiserem, dado um programa, vocês põem dados de entrada e estão à espera que os dados de saída reflitam, digamos, o comportamento do programa. E por isso, em matemática, uma função é definida por um nome e associa um domínio, por isso um conjunto de valores, ao seu contradomínio, por isso aos valores, ao valor da função, nos valores do domínio. Do ponto de vista de matemática, sintaxe é nome da função, vocês criam um nome da função e põem os parâmetros. E dizem que essa função, o valor dessa função é obtida por uma expressão nos parâmetros. Por exemplo, vocês podem dizer que o f de x é igual a x ao quadrado, o g de x é o valor absoluto de x, ou que o h de xy é o máximo entre f de x e g de y. E por isso, dentro de uma função, vocês podem usar outras funções. Tudo isto, matematicamente, vocês já conhecem, por isso, à partida x, não há um problema de Professor, x ser... Diga. desculpe, nós não estamos a ver os PowerPoints. Opa, então, desculpem lá, não fiz o share como deve ser. Peço desculpa. Não, faz mal. Desculpem lá. Onde é que está aquilo? Ok? Bom, este era o PowerPoint que eu estava... Já estão a ver agora? Sim, senhor. Ok, desculpem lá então. Por conseguinte, numa função vocês normalmente têm argumentos ou têm parâmetros que são valores, são variáveis que podem aparecer em várias funções, ou seja, o x desta função, f de x, não tem nada necessariamente a ver com o x desta função g de x, nem com estes. Bom, do ponto de vista do Python, como é que nós vamos fazer isto? Aliás, já agora só para verem em termos matemáticos, normalmente quando vocês definem uma função, depois podem usá-la, ok? Se definirem estes valores da função, por e simplesmente chamando f de 3, vocês substituem o x por 3, dá 9, e obtêm o valor 9. E aqui, a mesma coisa aqui para o h. Já agora, só para... Ok. Como é que nós fazemos em Python, ok? Bom, em Python a situação vai ser semelhante. Por isso, existe uma declaração chamada nome da função, uma declaração que começa com a palavra reservada def, ou seja, definição, dão o nome da função, dão os parâmetros e põem 2 pontos. A seguir, dão um conjunto de instruções sobre os parâmetros, ok? Por isso, fazem o que têm a fazer sobre os parâmetros e, no fim, fazem o return de um valor
ou vários valores, enfim, depois iremos ver alternativas. Eventualmente, até podem não pôr nenhum return. Okay? Há funções, como por exemplo, mostrar um gráfico. Okay? Mostrar um gráfico não retorna nenhum valor, o que mostra é o gráfico, digamos, num ecrã. Por conseguinte, nem todas as funções têm esta instrução de return no fim. Uma vez executada a função de return, mesmo que haja mais instruções, já não são executadas, ou seja, a função termina na altura em que é feito o return. Ok, por isso basicamente é isso que eu disse. Vou talvez passar a dar aqui uma coisa mais interativa, como é que se fazem funções, digamos, no Python. Vocês veem os slides depois, mas eu iria passar para a parte do Spider, ok? Que não sei se vocês estão a ver. Se nós deixamos de ouvir bem. Ainda não, esperem aí que ainda não é. Fazer aqui o share do Spider. Estão a ver o Spider agora? Sim. E estão-me a ouvir? Agora sim. Ok, então vamos fazer aqui uma função. Vou aqui, não vou pôr aqui nada, por isso existe aqui como eu vos disse, o Spider funciona com uma zona que é a zona dos fecheiros, ok? Sistema de operação. Em particular, eu vou pôr aqui, depois podemos ver isto melhor nas aulas teóricas, práticas. Ok? Depois há aqui uma zona de edição em que se criam as funções, por isso definem-se as funções e depois aqui a zona de execução. Por isso, imaginem que eu quero criar a função cubo, okay? X ao cubo. Bom, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir aqui na zona da edição, definir a função, vou chamar C, ok? Tenho que definir quais são os parâmetros da função, por isso, em princípio, é um número que é elevado ao cubo, Cx, 2 pontos, ok? E reparem que o sistema vai ajudando, vai pondo aqui um vermelhinho, quer dizer que este código não está bem feito, ok? Tem um erro sintático, depois iremos ver. Obviamente que tem, porque eu ainda não o acabei. O que é preciso fazer aqui? Bom, aqui basicamente é retornar, return. Aliás, podemos fazer duas coisas. Podemos fazer y igual a x ao cubo, ok? E retornamos o y. Okay? Nesta altura do campeonato, a função está bem definida, não aparece aqui nenhum aviso do lado esquerdo a dizer que existe um erro, e por isso eu tenho uma função C. Okay? Bom, esta função C, o sistema ainda não a conhece. Eu editei, existe aqui um fecheiro que ainda nem sequer está salvo, okay? Nem sequer está guardado, por isso a primeira coisa que eu devo fazer é guardar este fecheiro. Guardar, vou aqui ao Edit, penso que vocês veem. Professor, deixámos de ouvir por uns segundos. A rede... Nós não ouvimos essa espero que última esteja a ser parte. gravado, ok? Depois, na gravação depois apareça este som, porque eu julgo que eu tenho aqui... espera, eu vou mudar aqui de servidor, que este é capaz de ser melhor. Bom, enquanto... Ok. Não sei se estão a ouvir melhor ou não, mas... Estão a ouvir? Não, começamos só agora. Ok, pronto. Eu mudei de servidor, pode ser que a coisa melhore. Bom, por conseguinte, eu defini esta função c de x, que a única coisa que faz é eleva x ao cubo e retorna esse valor. Okay? Essa função ainda não está corrigida, por isso, não está ainda gravada, por isso o que eu tenho que fazer é fazer o save, okay, de um fecheiro. Posso fazer isto no editor, na linha de comando, ou então com o lado direito eu posso fazer... onde é que está aqui o save? Enfim, Ctrl S, ok? Normalmente faz o save. Ok? No entanto, se eu chamar C de 4, okay, o sistema diz que não conhece ainda esta função. Porquê? Porque eu editei a função, guardei a função, mas ainda não disse ao sistema que esta função é para ser utilizada. É uma espécie tem que fazer uma espécie de um import, ok? Tem que importar esta função. Isto não se chama, tecnicamente não é import, eu vou executar este fecheiro. Executar este fecheiro, existe uma instrução para o fazer, mas é mais simples olhar aqui para este retângulozinho,
para este triângulozinho e clicar nele e executa este fecheiro. Ok? Com estes parâmetros não se tem que preocupar. Por isso, ao executar este fecheiro, vocês agora já podem usar esta função, nomeadamente C de 4, como fazemos na matemática, perguntamos quanto é que vale C de 4 e a resposta é 64. 4 ao cubo é 64. Bom, no entanto, vocês olham para esta função e dizem C, o que é isto do C? Okay? Normalmente, as funções devem ter um nome que seja óbvio, ou pelo menos seja indicativo do que é que a função faz. Bom, C não é um nome muito bem escolhido, mas se eu quero calcular o cubo do número, se calhar é melhor pegar nesta função e chamar-lhe cubo. Okay? Guardo o fecheiro, executo novamente o fecheiro e agora já posso usar a função cubo de 4 e obtenho o seu valor. Okay? Infelizmente, muitas vezes os nomes não são suficientemente explícitos e, eventualmente, nós fazemos coisas que nem sequer nós nos lembramos de um mês ou dois depois e, por isso, convinha fazer qualquer coisa que nos desse um help, que nos dissesse o que é que a função faz. Okay? Por exemplo, eu posso fazer o help de ABS, valor absoluto. Okay? O help da ABS diz que o valor absoluto é uma função primitiva do Python e diz o seguinte: retorna o valor absoluto do argumento. Okay? Por isso, dado um valor x, retorna o valor absoluto do argumento. E por isso eu posso fazer ABS de menos 7 e obtenho o 7. Infelizmente, eu não tenho nenhum help para o cubo. Okay? Help de cubo. Não está definido. Okay? Ele conhece a função cubo, mas não diz nada sobre o que é que a função cubo faz. Bom, como é que nós resolvemos esse problema? Criando uma documentação da função, okay, que tem a forma de, logo a seguir à definição da função, com 3 aspas, ok? Isto é um comentário, ok? E como comentário aqui é tudo que vem a seguir às 3 aspas fica a verde, porque não faz parte do programa, ainda. E posso dizer, a função retorna o cubo do seu argumento. 3 aspas outra vez, e por conseguinte, nesta altura, esta função está documentada. Obviamente aqui a frase ou a documentação deve ser tão explícita quanto possível, e a partir daqui este documentário termina e começa a função propriamente dita. Por isso o documentário não faz parte da função, mas faz parte do conjunto da informação que eu posso obter sobre a função. Uma vez executada esta função outra vez, este fecheiro, eu agora já posso fazer o help do cubo e aparece-me aqui exatamente aquilo que eu escrevi aqui. Cubo de x, esta função retorna o cubo do seu argumento. Ok? Por isso, este tipo de documentário é fundamental quando vocês fazem programas grandes, quando vocês fazem programas que são partilhados com outras pessoas, quando vocês fazem um programa que vão utilizar passado um mês ou 2 e que já não se lembram o que é que muitas das funções que vocês definiram, já não se lembram bem o que é que ela faz, e por conseguinte é um bom princípio, todas as funções são documentadas. Além da documentação, podemos ver aqui um exemplo um pouco mais complicado. Como é que nós fazemos uma função que define o comprimento de um segmento de reta? Okay? Está nos acetatos, depois podem ver isso melhor, mas vamos fazer aqui uma função que faz um comprimento comp de segmento. Aqui, como eu vos disse, há várias formas de representar isto, de escrever um nome de uma forma legível. Este nome, comprimento de segmento, tem duas palavras, comprimento e segmento. Uma das convenções que se utiliza é escrever as palavras com letra pequena, exceto a primeira letra, e normalmente a primeira palavra é toda a letra pequena, como segmento, ou muitas vezes se separa com um underscore, e isto tem a vantagem de, em sistemas em que não se distingue as maiúsculas das minúsculas, é preferível
usar esta convenção. Ok? Bom, o que é que um segmento é? Okay? O segmento é uma linha, digamos, reta que une dois pontos. E por isso eu tenho que dizer quais são os dois pontos. E por isso eu vou dizer que há um ponto x1, y1, e um ponto x2, y2. Isto é a geometria da mais básica, por isso acho que não tem dificuldade em perceber isto. Bom, como é que se define o comprimento de um segmento? Por isso, de acordo com a geometria euclidiana, é o quadrado, a soma dos quadrados das diferenças em cada uma das dimensões, ao qual nós retiramos a raiz quadrada. Por isso, podemos pôr a diferença em x é x1 menos x2 ao quadrado. Ok? É a diferença na dimensão x. A diferença na dimensão y é y1 menos y2 ao quadrado. E depois o comprimento propriamente dito é igual a quê? À raiz quadrada de x1, de div x, aliás, div x, talvez melhor seja assim, div x ao quadrado menos div y ao quadrado, e tiro aqui os quadrados aqui no x1 e no x2. Não é mais, professor, aí no meio. Acho que as diferenças têm Aqui mais. tem que mais, estava aqui div x ao quadrado, falta aqui um quadrado. Okay? Por isso, faz a diferença no x, faz a diferença no y. Podemos escrever logo uma expressão aqui. Mas estava aqui, se eu pusesse aqui, bom, acho que isto está certo, não é? Há aqui uma coisa, ele não está a gostar, ok? Se não está a gostar aqui, o que está a dizer é que, se vocês olharem para estas dicas que ele dá aqui do lado esquerdo, undefined name SQRT. O que é que isto quer dizer? Estão a ver? Import mate. Okay. Nós não importamos o matemática, por isso temos que importar import math. E agora sim podemos pôr aqui math.sqrt. E ele deixou de dar aquele aviso a vermelho. Por isso, ele deixou de ter um erro, mas diz qualquer coisa do género. A variável comp está atribuída, mas nunca foi usada. Ou seja, vocês definiram uma função, uma variável, mas não a usam. O que é que falta aqui nesta função? Dá return. Retornar o comp. Fazer o return do comp, não é? Mas, professor, a gente pode retornar direto o math, não? A raiz, ao invés de criar essa variável comp. Vocês até podiam fazer uma coisa mais complicada, que era return é math.sqrt x1 menos x2. Professor, peço Quadrado. desculpa. Estão a ver ou não? Professor, não deveria ser x2 menos x1? Ao quadrado não faz diferença, pois não? Ah, ok. Era só... Ok, tudo bem. Não, tudo bem. Era só por causa da fórmula, mas tudo bem, sim. A fórmula, neste caso, eu não estou a me preocupar com isso. Como isto é elevado ao quadrado, a diferença tanto faz, não é? O valor tanto faz. Por isso, até podia ter feito isto só, ok? Como vem... Se eu fizesse isto, aqui deve dizer um erro, ok? O erro falta parênteses, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Falta aqui um parênteses. Ok? Bom, qual é a vantagem desta? Como veem, esta expressão começa a tornar-se bastante ilegível. Eu podia fazer só esquecer tudo o que tinha feito antes, não é? Ou seja, apagar isto a função já funcionava bem. Okay? No entanto, é um pouco ilegível e por isso é conveniente
vocês de alguma forma manterem tudo, enfim, fazerem expressões relativamente curtas para perceber o que é que elas fazem e, por conseguinte, usar variáveis auxiliares para garantir que as expressões são suficientemente curtas. Ok? Por isso, eu vou, se vocês quiserem lembrar-se de qualquer coisa, eventualmente não executar, vocês põem um cardinal e o que vem à frente do cardinal passa a ser um comentário. Ou seja, isto é apenas neste momento serve para lembrar que podiam ter usado isto, ok? Ou então, inclusive num programa complicado, vocês podem pôr aqui com o cardinal, podem dizer cálculo, neste caso é redundante, cálculo da diferença na dimensão x. Okay? Isso, quando fazem instruções ou operações que são de alguma forma pouco óbvias, podem sempre pôr aqui um cardinal e escrever um comentário, que é conveniente quando os programas são grandes, um comentário a dizer o que é suposto esta instrução estar a fazer, ok? Professor, Diga. eu queria só confirmar, isto depois não vai aparecer na documentação, quando nós fizermos o else e depois... Ok, vamos lá ver. Se eu executar, ok, a função não tem nenhum erro, posso executá-la. Se fizer o help, comp, segmento, o que é que vocês estão à espera que apareça? Nada? Ou um Nada. erro? Não há erro, mas não escreveram nada, não escreveram nenhum comentário a documentar a função, por isso, se querem usar o help, têm que documentar a função. Função que retorna o comprimento do segmento, vou mudar de linha, do segmento que une os pontos x1 e y1 a x2 e y2. 3 aspas. Enganei-me aqui num parênteses. Ok? Já têm uma documentação, já, em princípio, já conseguem perceber o que é este x1, y1, x2 e y2 querem dizer, e por isso, se vocês executarem e se fizerem o help outra vez, aparece, digamos, o resultado. Ou seja, esta função aplica-se a 4 argumentos, x1, y1, x2 e y2, e o que ela faz é retornar o comprimento do segmento que une os pontos x1 e y1 a x2 e y2. Ok? Então, se nós fizermos comentários multilinha com as 3 aspas, já vai aparecer. Se fizerem, Essa é a notação que nós usamos para fazer comentários documentação, multilinha. sim. Ah, ok. Mas precisamos de fazer comentários que não sejam documentação, mas com várias linhas. Fazem a mesma coisa. Este é assim como está, ok? Assim como está, isto é uma string apenas, ok? E uma string é um objeto, não é um documento, não é um comentário, é um programa, ok? Por isso, se vocês quiserem fazer um comentário, tem que fazer uma string especial, que é definida com estas três aspas, ok? Para dizer não só que isto é umas aspas, que é uma string, mas que é uma string que está a ser usada para documentar. Durante o programa, vocês podem fazer a mesma coisa. Normalmente o que se faz é pôr aqui strings começadas por cardinal, ok? Para indicar, digamos, o comentário ou uma instrução. Normalmente é isso que se faz, ok? Mas podem fazer... Está certo? Está entendido? Ok. Por isso, está aqui... Isto, em princípio, está a funcionar. Vamos ver. Por exemplo, se eu definir o comprimento do segmento, e agora der aqui valores, por exemplo, o segmento que vai de 0,3 a 0,40, alguém tem ideia de quanto é que isto está?
5. Não é? 3 numa dimensão, 4 na outra, é aquele triângulo da teorema de Pitágoras, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Okay? E por isso o sistema funciona. Mais uma vez, lembrem-se que a raiz quadrada devolve sempre um número real, mesmo que vocês deem números inteiros. Okay? Podem verificar isto também em situações extremas, não é? O que aconteceu em vez de 0,4 por 0,04? Vai dar exatamente a mesma coisa. Não dá, não. Não? Isto é um segmento que tem 0 no x e 3 no y, por isso 3 para cima. É um ponto que está 3 para cima. E este é um ponto que está 4 para cima. Dá um. Dá 1. Por isso a diferença há de ser 1, se a coisa estiver correta. Ok? Por isso já estão a ver que, tipicamente, quando vocês definem uma função, okay? Quando definem uma função, convém, de alguma forma, testá-la, não à balda, digamos, mas pelo menos com situações limites. Okay? Neste caso, são duas linhas, dois segmentos que estão, desculpem, 2 pontos que estão no eixo do y. Aqui são 2 pontos que fazem o tal triângulo retângulo clássico do 3, 4, 5. Podem verificar o que acontece quando os pontos são iguais. Ok? Deixa eu ver aqui, repetir isto. O que acontece se eu for do ponto 5, 3 ao ponto 5, 3? O que é que vocês estão à espera? Vai dar 0. A distância entre 2 pontos que são o mesmo, em princípio deve dar 0. 0. Ok? Se não fosse 0 era esquisito, não é? Bom, isso basicamente é o que vocês têm que fazer. O que é que há aqui mais? Há aqui mais que têm que se preocupar. Bom, nós aqui definimos x1, y1, x2 e y2. Eu posso definir aqui A1 igual a 4, A2 igual, aliás, já agora para não fazer por isso, B1, por isso o ponto 1 é o definido pelo ponto 4, 0, o ponto 2 tem A2 igual a 0 e B2 igual a 3, e agora quero calcular o comprimento do segmento entre estes 2 pontos. Okay? Um ponto que tem 4, 0 e outro ponto que tem 0, 3. Como é que eu posso fazer? Bom, chama a mesma função. Ups. Mas agora tenho cuidado de dizer que este é o A1, este há de ser o B1, por isso este é o ponto 1, não é? Como está aqui definido, e este é o ponto 2, entre A2 e B2. Ok? Bom, a distância entre 4, 0 e 0, 3 já vimos que é 5, e isto deve dar 5 também. Ok? Ok. Por isso, o que é que esta chamada faz? Bom, do ponto de vista, com todo o cuidado, o que eu chamo é a função com 4 argumentos, e ela, na execução da função, o que ela faz é associa este argumento a este parâmetro, ou seja, quando executa a função, x1 é substituído por A1, x2 é substituído por A2, y1 é substituído por B1, y2 é substituído por B2. Okay? Muitas vezes, no entanto, pode haver confusão entre as variáveis que estão aqui fora e as variáveis que estão aqui dentro. Okay? Por isso, neste caso, quanto é que vale o x1? O que é que vos parece? 4. Nada. O que é que se passa aqui? X1 não está definido. Bom, reparem, x1 está definido como sendo um parâmetro da função. X1. Okay? É um parâmetro da função, não é uma variável. Acho que então. Torna-se uma variável quando a função é executada. Mas uma vez executada a função, o x1 desaparece outra vez. Okay? Tal como não faz sentido eu perguntar quanto é que vale o diff x. Ou faz?
que é que vos parece? Não, não faz sentido. Não, temos de dar valores. O diff(x) foi calculado uma vez, ok? Só que esse cálculo morreu na altura em que esta função acabou a sua execução, ok? Por isso, a última vez que eu fiz o diff(x) foi substituir a diferença entre o A1 e o A2, ou seja, a diferença entre o 4 e o 0. Mas isso foi dentro, e deu 4, mas isso foi dentro desta função. Uma vez a função terminada, o diff(x) desaparece. Por isso, isto são variáveis locais e que não se confundem com as variáveis globais que aqui aparecem. Professor, Diga. e se eu definir diff(x) antes da função, e aí eu executar a função, ali ele vai receber o Vamos ver- valor de vamos ver uma x1 menos situação- x2. Vamos ver uma situação esquisita. x1 igual a 7. y1 igual a 4. E agora eu faço a mesma comprimento de segmento como está. Ok? O que é que isto acontece? O que é que vai acontecer? Bom, para calcular o comprimento de segmento, diz que o x1 é igual a 1, o y1 é igual ao b1, etc. Ok? Por isso ele vai executar e fez a conta. E agora, o que acontece ao x1? É 7. Okay? Ele recebeu o valor de... O x1 que aparece aqui é um parâmetro desta função que recebe o valor que lhe é passado quando ela é chamada, executa o que tiver a executar com esse valor, mas termina quando existe o return, quando a função acaba de execução. E, por conseguinte, o x1 que aqui está definido não tem nada a ver com este x1, tem a ver sim com o x1 que eu defini como valor da variável 7. Ok? Então, é um aspecto importante, não confundir variáveis de um programa com parâmetros de uma função. Okay? Os parâmetros de uma função aos parâmetros de uma função são atribuídos os valores com que ela é chamada. Esses valores correspondem a variáveis locais desta função, mas uma vez terminada esta função, essas variáveis desaparecem. Okay? Por isso não há dúvida nenhuma que este x1 que aqui está é completamente diferente deste x1 que aqui está. Ok? E por conseguinte, muita atenção, não confundir os dois planos, ok? Um plano que é o plano das variáveis, outro plano que é variáveis do programa, outro plano que é as variáveis de uma função. As variáveis de uma função podem ser definidas na própria função ou podem vir dos parâmetros da função, nascem e morrem, nascem durante a função, executam durante a execução da função, tomam valores, o que for, mas uma vez retornado o valor da função, essas variáveis morrem e se quiserem o espaço de memória que elas usaram é libertado. Não se tem que preocupar mais com estas variáveis. Okay? O que há mais aqui? Indentação. Um aspecto importante que é preciso ter a ver. Se eu, por acaso, fizer isto, aparece-me aqui um erro. Okay? A maior parte das linguagens não se preocupa com a chamada indentação, ou seja, quantos espaços é que aparecem desde o princípio da linha até o começo da linha. No Python, o Python é crítico nisso, ok? Ou seja, em vez de fazer como certas linguagens fazem, começam uma instrução com begin e end, ou princípio e fim, tudo isso é definido pela indentação. Isto é, a seguir há instruções que definem blocos de instruções, ok? A definição de uma função define um bloco de instruções e esse bloco de instruções tem que aparecer indentado em relação à instrução que define. O que é indentado? Tipicamente, o indentado é um tab, ok? E que vocês nem têm que se preocupar muito com isso, porque quando mudam de linha, ele põe o tab automaticamente. Okay? Mas se por acaso andaram para aqui a escrever e a apagar, tem que ter cuidado que todas as instruções têm que estar com a mesma distância em relação ao início da linha. Okay? Por isso, uma função, a definição de uma função começa com esta instrução, definição. Esta definição está a pedir um bloco de instruções e esse bloco de instruções, cada uma delas deve aparecer indentada
indentada em relação ao sítio onde ela foi definida. Mas há outros blocos, ok? Por exemplo, um bloco if, que eu vou pôr aqui só para ilustrar. If A igual a 0, ou if x1 igual a 0, só para vocês verem o efeito da indentação. Isto faz uma pergunta, ou faz uma condição, nós ainda não vimos isto, mas o if é também um bloco, ok? E por isso, se vocês puserem 2 pontos, se vocês fizerem o return, ele automaticamente dá uma indentação mais à frente, ok? Por isso, isto é um if dentro de uma definição, e por isso tem aqui 3 ou 4 espaços, um tab a seguir à definição, e tem aqui um tab a seguir esta instrução. Estão a ver? Por isso, atenção à indentação. O Python é crítico em relação à indentação. Se vocês não fizerem a indentação correta, aparecem instruções, aparecem os avisos, ou neste caso é mesmo um erro, o vermelho quer dizer mesmo um erro, que diz que unexpected indent. Okay? Unexpected indent quer dizer que ele não está alinhado onde devia estar. Okay? Finalmente, em relação a estes testes que nós aqui fizemos. Ok? Porque isto agora aqui desapareceu? Deixa-me só ver aqui. Queria fazer só aqui. Já vamos. Em relação a estes testes, vocês aqui fizeram testes com 0,4, 0,3, etc. Não é? Normalmente não, existe uma instrução que vos permite, quando vocês definem uma função, vocês definirem testes unitários, ou seja, testam se esta função está bem definida, porque uma função pode ser chamada de outra função, como nós iremos ver, e se a função que está definida está mal definida, a função que chama ela também vai ficar mal definida. Okay? Vai ficar errada. E por isso existe uma instrução chamada assert, em que o que faz é o seguinte, verifica se este valor, ou esta chamada, é igual a este valor. Ok? Por isso vamos fazer aqui um exemplo. Por isso vou definir um teste unitário, ou seja, vou fazer testes a esta função isoladamente. Não é? Bem, esta função por acaso se chama outra função, mas vamos partir do princípio que o sistema sabe fazer raízes quadradas. Ok? Mas esta função, antes de ser chamada noutros sítios, como nós iremos ver, vai ter que ser testada. Como é que nós fazemos isto? Com testes unitários, por isso eu vou chamar aqui unit test, e vou chamar aqui uma maneira um bocado estranha, a função, já agora para usar a mesma convenção, pronto, vou fazer teste unitário, ou seja, testa a função isoladamente, o comprimento de segmento. E aqui o que eu faço é gero um conjunto de testes e verifico se isto bate certo. Okay? Bom, o que é o primeiro teste? Já agora vou pôr aqui isto como comentário. O que é o primeiro teste? O primeiro teste é verificar aqueles valores que eu tinha visto, não é? 4003. Isto deve dar 5. Está certo? Está aqui... Tenho que usar a função que defini. Chamei aqui comp segmento, ok? Função executa. E se eu fizer se eu chamar esta função, o resultado é tudo bem. Não aparece nenhum erro. Quer dizer que este teste tentou verificar se o comprimento do segmento deste segmento é 5 e aparentemente funcionou tudo bem. Vou tirar aqui o comentário desta, por isso passa a ser uma instrução, e se eu acertar, não é acertar, se eu impuser que o comprimento de segmento, testar o comprimento de segmento, por exemplo, aquele que eu fiz, de 5,7 até 5,7, para não ser o mesmo, ok? O comprimento do ponto 5,7 até o ponto 5,7 há de ser 0, ok? E por conseguinte, se eu executar isto outra vez, e se executar a função unit test, o resultado continua a ser
continua a funcionar bem. Bom, se eu fizer um teste errado, já agora para verem a diferença, se eu definir que o comprimento do segmento de 00 a 00, até pode ser este. Se eu definir que o comprimento deste segmento não é 0, por exemplo, se é que é igual a 1, ok? Se eu disser que é igual a 1, se eu executar, o que é que vai acontecer? Vai-me dar um erro. Ou seja, comprimento de segmento 5757 dá 1, ok? Isto está errado. Há um erro de asserção, ou seja, eu não posso verificar, ou o sistema não verifica que o comprimento de segmento do ponto 57 ao ponto 57 é 1. Aliás, eu sei que é 0, ok? E como ele não consegue verificar que isto é verdadeiro, ele diz que há um erro nesta asserção. Ok? Por isso, qual é a lição fundamental aqui? Qualquer função, antes de ser utilizada, tem que ser bem testada, para termos a certeza que não estamos a cometer erros. Porque se estivermos a cometer erros numa função e depois de outra função chamarmos esta função, o que acontece é que se a função de base está errada, a função que a chama também vai ficar errada. E muitas vezes não aparece sempre esse erro, por isso é bom verificar todas as condições que são problemáticas. Por exemplo, no comprimento do segmento, o que é que vocês devem testar? Devem testar um ponto que seja igual a outro, a ele próprio, porque deve dar um comprimento zero. 2 segmentos que estejam em linha, ok? Tem que testar 2 comprimentos em linha, foi aquilo que nós fizemos há bocado com o 0,3 e o 0,4. E outros comprimentos que vocês eventualmente conheçam do quadrado do teorema de Pitágoras, não é? Como fizemos com o 0,3 e o 4,0. Ou o 0,3 e o 4,0, exato. Ou o 4,0 e o 0,3. Okay? Por isso, quando definem uma função, tem que, enfim, imaginar todas as combinações de argumentos que são eventualmente problemáticas e verificar que elas batem certo. Para que, uma vez verificada essa função, vocês podem usá-la, verificada a correção da função, vocês podem usá-la sem se preocuparem mais com o assunto. Ok? Bom, eu fiquei com 2 questões. Diga. Posso? Podem ser. Se na parte esquerda do Python estiver um erro, ele corre na mesma ou ele nem Não. sequer? Não. Ok. Então, sempre que não correr, nós já sabemos que está alguma coisa errada. Por isso, vamos lá ver aqui o que acontece. Eu vou definir uma função, vou pôr aqui um erro aqui. Ok? Aparece um erro, eu vou definir a função f de x. Ok? E vou retornar o próprio x. A função não faz nada, só retorna o próprio valor, ok? Por isso, eu defini a função f de x, executo o programa, ok? E agora chamo f de x, ou f de 4. Okay. O que é que vai acontecer? Como ele, quando fez a execução, diz que houve um erro, esta função, digamos, não foi, este novo fecheiro não foi executado corretamente. E por isso o f de 4 não chega a ser atribuído, ok? Então, se o setor tivesse definido essa função antes do erro, ele guardava ou não? Mesma ok. coisa. Se eu puser aqui, E outra questão. se eu puser aqui, podem ver, apesar de estar aqui, como está o erro, o fecheiro todo não é compilado, ou não é executado, ok? E como o fecheiro não é executado, acontece a mesma coisa, ok? Depois do assert, o setor pode pôr return para dizer falso ou verdadeiro? Em princípio posso, ok? Posso fazer return ok. A minha questão era se dava para pôr Mas, vários em princípio, returns na mesma função. se que Dava para pôr vários returns na mesma função. dá, só que uma vez executado o primeiro, nós já iremos ver isso, mas uma vez executado o primeiro, acaba a função. Está bem. Ok? Por exemplo, aqui vocês podem fazer return, ok? A única coisa que escrevem é ok no ecrã. Bem, já agora vamos pôr isto aqui como deve ser. Ok? Ups. O que é que ele diz aqui? An indent. Ok. Isto é um bloco. Certo. Bem,
pelos vistos ele não gosta muito disto, ok? Vamos esquecer isso, ok? Mas e podemos ver aqui, por exemplo, eu posso ver aqui assim neste caso, o que acontece se eu puser aqui return 4, ok? O que vai acontecer é que ele, em vez de retornar o comp, vai retornar o 4 e acaba. Estão a ver? A função, quando chamarem, retorna sempre 4. Calcula o diff(x), retorna o 4 e acaba. Por isso, se vocês executarem esta função, além deste... Bem, aqui neste caso basta verificar que o unit test vai falhar, não é? Já que tem os testes unitários, isto vai falhar com certeza. Ok? Ele acha que 4003 não é 5. Porquê? Porque ele não chega ao fim. Ele acha que 4003... Opa, isto está aqui. Ele acha que 4003 é 4. Ok? Começou a executar, retornou o 4 e foi-se embora. Não vai continuar até ao fim. Estão a ver? Por isso, obviamente, isto é engatar, é um erro. Vamos tirá-lo. E agora já podemos fazer. A coisa funciona bem. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Bom, então, vamos então... Professor, Diga. peço desculpa. Eu estive a tentar fazer com que essa função corresse, só que ele dá-me um erro na parte daquela frase entre 3 aspas. É porque não acaba com 3 aspas. Não, mas está com 3 aspas e continua a dar erro. Eu não vou, isso podemos na parte teórica ou prática de hoje à tarde podemos fazer isso, ok? Ok, obrigado. Aqui vou dar a matéria, enfim, vou ver mais ou menos interativo no sentido de tirar dúvidas, mas agora não vou corrigir o vosso programa, ok? Isso é complicado, senão se 150 perguntarem onde é que está o erro, não saímos do mesmo sítio, ok? Bom, mas em relação a funções, acho que ficou claro, ok? Uma função, como é que ela é definida, já agora esta declaração chama-se uma assinatura da função, como é que ela é documentada, como é que instruções é que ela tem, a instrução de return para retornar o valor, eventualmente como é que ela pode ser testada, ok? Agora vamos ver como é que podemos usar a função, e aqui vou voltar aqui ao Python. Ao Python, não, às folhas, eu acho que já fizemos isto aqui, toda esta parte foi aquilo que eu estive a dizer, por isso não vou... A documentação, o nome das funções, os ficheiros, ok? Por acaso não falei do ficheiro, mas já vamos falar do ficheiro. As indentações, tudo isto já fizemos, não é? Isso. Testes unitários, também já fizemos o que é preciso fazer, ok? Ok. Bom, vamos então passar para a parte da resolução de problemas, ok? Bom, aqui é uma metodologia que eu vou utilizar, obviamente depois com a prática, os vários passos, muitos deles nós saltamos por cima quando ganhamos alguma prática, mas convém pelo menos no início olhar para um problema e ver os seguintes passos que temos que fazer. Primeiro, compreender o problema, ok? A primeira coisa normalmente que falha é que as pessoas não leem bem o enunciado, ok? Se não leem bem o enunciado, não compreendem bem o problema e vão resolver uma coisa diferente. Bom, o que é compreender? Caracterizar bem o problema, saber do que é que o problema fala, generalizar o problema, ou seja, se eu quiser a distância entre dois pontos muito específicos, eu posso generalizar o problema e dizer eu quero a distância entre 2 pontos quaisquer. Okay? Não tem que ser aqueles 2 pontos que eu perguntei. Depois, desenhar um algoritmo para resolver o problema. Ou seja, como é que eu vou encadear as várias instruções que eu tenho à minha disposição para conseguir resolver o problema. Bom, isto envolve, normalmente, pelo menos em problemas mais complicados, vários passos. A primeira coisa é, para resolver um problema complicado, eu normalmente tento resolver o problema mais simples. Okay? Depois, identificar a mesma coisa para cada problema, generalizá-lo, e depois conceber o algoritmo que os problemas
Se os problemas estão resolvidos, como é que eu junto todos para resolver o problema total, ok? E por isso, para cada subproblema, fazer a mesma coisa, ok? Implementar como é que isto se faz, testar bem o subprograma e depois, para o problema inicial, juntar os programas todos, ok? E testá-lo. Ou seja, um problema resolve-se a partir de subproblemas, os subproblemas devem ser bem testados, bem implementados, e depois juntam-se no problema inicial, de alguma forma, e testa-se também o problema inicial. Bom, vou pôr aqui só o enunciado, depois vamos passar para o Python, ok? Por isso, vamos fazer aqui uma situação em que temos um terreno, ok? Ou um terreno que vai ser expropriado e, por conseguinte, o terreno tem uma forma triangular e põe-se 3 estacas nos vértices, no ponto x1, y1, x2, y2 e x3, y3, ok? Por isso, e pretende-se calcular o comprimento da vedação para vedar este terreno, ok? Por isso temos aqui 3 pontos, o x1, y1, x2, y2, o x3, y3 e queremos calcular o comprimento desta vedação. Bom, obviamente aqui já estou a facilitar, não estou a considerar a 3D, estou a considerar que o terreno é num plano, ok? Às vezes isto pode ser mais complicado, mas também é fácil de verificar que se eu quisesse entrar com a altura, só tinha que entrar com o Z1, Z2, Z3 para calcular a diferença, ok? Espero que isso não levantasse problema, ok? Se eu tivesse uma terceira dimensão, aquela raiz quadrada, em vez de ser raiz quadrada de x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, também teria mais z1 menos z2 ao quadrado. Bom, então o que é o problema que se pretende? Ok, por isso temos os dados de entrada, são os 3 pontos, e queremos saber, como saída, queremos saber o comprimento do triângulo, do perímetro do triângulo, basicamente, ok? Eventualmente, para testar o problema, okay, para testar a nossa solução, temos que saber resolver o problema à mão, pelo menos em meia dúzia de situações, para verificar se o programa dá as soluções que nós estamos à espera. Bom, caracterizar o problema. O problema propriamente dito é o comprimento de uma vedação. A entrada tem 3 pontos, 3 estacas, e o comprimento há de ser o comprimento da vedação. A generalização deste programa na realidade, nós não estamos a resolver este problema, mas no fundo o que estamos a fazer é calcular o perímetro de um triângulo. Okay? Por isso, isto vai funcionar para qualquer triângulo no qual nós demos 3 vértices e queremos calcular o seu perímetro. Okay? Por isso temos que saber generalizar aquilo que nos pede, que é resolver aquele problema muito concreto da vedação lá de um terreno, para dizer, ok, se eu conseguir generalizar para calcular o perímetro de um triângulo, resolve aquele problema e qualquer outro que seja do mesmo tipo. Okay? O que é o algoritmo neste caso para resolver o problema? Bom, o perímetro é a soma dos lados, por isso o que eu tenho que fazer é decompor o problema em subproblemas, e decompor neste caso é calcular cada um dos lados, isoladamente, não é? Por isso calcular cada um dos lados e depois somar. Okay? É essa a decomposição, neste caso, óbvio, não é? Bom, isto é demasiado óbvio, mas já agora vamos ver os passos todos, depois fazemos o teste nisto. Por isso, qual é o subproblema? É calcular o comprimento de um segmento de reta, mas isso já está feito, não é? Com 2 pontos, nós já sabemos fazer isso, que acabamos de fazer há bocado. O algoritmo. Bom, o algoritmo é, se eu partir do princípio que os 3 lados estão bem calculados, o algoritmo para calcular o perímetro de um triângulo é só somá-los. Ok? Por isso, basicamente, só tem que calcular 3 segmentos e depois somá-los. Ok? Ok, cada subproblema nós já o resolvemos, não é? Já sabemos o lado, já sabemos o comprimento de um segmento e testar, enfim, já tudo isto nós já fizemos. Ok? Bom, vamos então. Eu acho que vamos, por isso, assim, só recapitulando. Dado o enunciado, esse enunciado deve conduzir a um problema, esse problema deve conduzir a um algoritmo para resolver esse problema e, basicamente, esse algoritmo deve ser transformado num programa para resolver esse problema. Okay? São os passos
que nós aqui fazemos. Temos o programa então, que há de ser guardado em fecheiro, que há de ser editado, como fizemos há bocado, depois interpretado, testado pelo Python e finalmente executado. Ok? Bom, vamos ver estes passos aqui todos no programa e principalmente esta parte que eu não vos falei do ser guardado no fecheiro. Bom, vou voltar aqui ao share do Python, ou do Spider. Estão a ver aqui? Ok. Bom, estão a ver o Spider, não estão? Nós calculamos o que é que aconteceu a este fecheiro, ok? Este fecheiro, estou a dizer que o guardei, mas não o guardei propriamente dito, ou pelo menos não sei onde é que o guardei. Por isso convém navegar aqui nos fecheiros, no sistema de fecheiros que nós temos. Ele tem aqui uma memória das últimas coisas que eu tive a fazer, ok? Mas vamos fazer isso com calma. Por isso, o meu fecheiro eu quero guardá-lo, algures, entre... nem eu sei onde é que isto está. Ok. Está aqui nos users, em meu nome, desktop. Isto agora vocês têm que saber as vossas diretorias, não é? Tenho aqui uma outra coisa que não interessa, PB, depois cadeiras, há de estar aqui cadeiras, FCT, ICE, ICV, 2021, codes. Finalmente é isto que eu quero, ok? E vou guardar este fecheiro, vou chamá-lo, ok? Com o save. Save as, ok? Eu não sei se vocês estão a ver isso, mas também aparece uma coisa deste género. Eu vou chamar como é que eu chamei o outro? Slides T02 da aula. Muito bem. Ok? Por isso vai aparecer este fecheiro com esta extensão Py. Todos os fecheiros de Python têm a extensão Py. Ok? E o que vão ver, ou que deviam ter visto, não é aqui que ele está. Deve estar aqui. Deixa cá ver só. Epa, ele não está no sítio onde era suposto estar. Eu vou voltar a pôr 2021 codes, ok, save, ok, já apareceu aqui, ok, isto é a diretoria de trabalho e nesta diretoria de trabalho este meu fecheiro antes estava a ser guardado noutro sítio qualquer que não me estava a preocupar, mas agora estamos a trabalhar nesta diretoria de trabalho, temos que definir a diretoria de trabalho navegando aqui nas diretorias, ok? E, de alguma forma, aliás, navegando aqui nas diretorias, indo para cima ou indo para baixo, quando eu carregar na própria diretoria, não é? Isto é o sistema de fecheiros normal que vocês usam no Windows, julgo eu. Se eu começar, como eu utilizo muitas vezes o mesmo sítio, eu posso ir à memória e ver que fecheiros é que eu já usei, ok? Ou que diretorias é que já usei. E por isso, em vez de andar aqui a navegar, posso verificar que já usei esta diretoria, é nesta que eu estou interessado. E esta é a diretoria de trabalho. Okay? Nesta diretoria de trabalho tem este fecheiro. Este fecheiro já executei várias vezes, não é? E já, por exemplo, calculei o comprimento do segmento. Isto funciona. Ok? Bom, então agora vamos voltar ao problema inicial, que é como é que nós calculamos o perímetro, aliás, o comprimento de uma vedação. Bom, nós verificamos que o comprimento de uma vedação, no fundo, é a definição do perímetro de triângulo. Bom, já agora também um cuidado a ter. Atenção que os acentos são considerados, ok? Perímetro do triângulo como está assim, escrito, é diferente do perímetro de triângulo com um chapeuzinho, ok? Aliás, perímetro é a mesma coisa. Okay? À partida, o Spider aguenta bem os alfabetos com todos
com todos as cedilhas e sinais de pontuação, mas se tiverem dúvidas não os usem, que é uma medida chamada medida de precaução. Por isso nós queremos definir um perímetro e sabemos, vamos decompor este problema em vários, ok? Primeiro, quais são os dados que nós vamos usar? Bom, vão ser três pontos, vamos chamar x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ok? Perceber bem o que é que nós queremos? Queremos pegar em 3 pontos, calcular os lados, somá-los e depois no fim retornar return P. O que é que será o perímetro? Obviamente neste momento está um erro porque ainda não defini o P, nem sei o que é o P. Vamos fazer isto como todos os detalhes, por isso o que é que nós fazemos quando definimos uma função? A primeira coisa é documentá-la. Ok? Normalmente não é a primeira coisa, fazemos isso no fim, mas é um bom princípio fazê-lo o mais depressa possível, que é a função retorna o perímetro de um triângulo definido pelos vértices, vou fazer a mesma coisa aqui, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Okay? Por isso a função ainda não faz nada, mas pelo menos já está documentada. Vamos decompor a função, ok? Como é que nós vamos decompor a função? Vamos calcular o comprimento de todos os lados, não é? Por isso, vamos chamar o L1, o lado 1. Como é que nós calculamos o comprimento do lado 1? Usamos a função, podemos usar, já definimos. Claro, vamos usar a função. Entre os pontos, por acaso são estes, não é? O x1, y1 e o x2, y2. Lado 2. É o x3 menos o x2, depois o y3 menos o y2. O lado 2 é entre 1 e 2, este pode ser entre 1 e 3 ou entre 2 e 3, não é? Este é o lado entre 2 e 3, mas ainda falta um dos lados, não é? O lado 3 será 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, não é? Ou 3 e 1, tanto faz. Ok? Qual é o algoritmo para resolver este problema? É juntar os resultados todos. Ou seja, vamos dizer que o P é igual a lado 1 mais lado 2 mais lado 3 e retornamos o P. Ok? Por isso não dá erro nenhum, por isso em princípio está a funcionar bem. Agora temos que ver quais são os lados, os testes possíveis para estes valores, ok? Sei lá, um possível é fazer... Que teste é que vocês sugerem para testar se este programa está bem calculado? Triângulos especiais, digamos, que vocês possam imaginar. Então, não tem nenhuma ideia? Triângulo de um dos pontos ele está. Como? Triângulo de um dos pontos está dentro do outro, que ele tem área zero. Ah, ok. Por isso, quando os 3 pontos são... Onde os na 3 mesma pontos linha. estão nessa linha. Quando os 3 pontos são colineares, é isso? Ok, então vamos fazer uma situação destas. 1, 1, 2, 2,
3, 3. Não é? Então estão na diagonal. Uma está a uma distância 1, está a distância 2, está a distância 3. Qual é o perímetro deste triângulo? Bom, tem que fazer umas contas. Vamos pô-lo no eixo que é mais fácil. Diz que ele vai dar 5. Vamos fazer primeiro uns que sejam fáceis de calcular, ok? Por isso está no mesmo eixo. Um está no ponto 1, no 2, 3 do mesmo eixo, ok? O que é que acham que dá? 5. Dá 5. Daria 4, não? Então, de 1 a 2 é quanto? É 1. Dá 5. De 1 a 2 é 1. De 2 a 3 é 1. De 1 a 3 É 2. é 2. Por isso isto deve dar 4. Ok. Estão a ver? Se vocês fizessem 2, 2, desculpa. Se fizessem 1, 2, 2, 3, 3, o que é que isto dava? Bom, isto é mais complicado, mas de 1 a 2, 2 na mesma diagonal é raiz de 2, não é? 5,66. É, aí vai dar 4 raiz de 2, né? Vai dar raiz de 2, mais raiz de 2, mais 2 Mais raiz 2 de 2. raiz de 2. 4 raiz de 2. Ou seja, isto deve dar 4 raiz de 2. Será ou não? 4 vezes math.sqrt de 2 deu. Ok? Por isso, aparentemente, enfim, isto também este problema não é bem um problema, ok? Isto era um probleminha, ok? Mas podem testar agora, por exemplo, o que acontece se dois lados tiverem 2 pontos forem o mesmo? Há muitas coisas esquisitas que podem acontecer, ok? Por exemplo, o que acontece se eu tiver 1 e 3, 3? Há 2 pontos que são o mesmo, não é? Por isso a distância entre esses dois é 0. A distância entre este e este, entre 1 e 3, é? Raiz de 2. É 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Por isso isto também deve dar 4 raiz de 2. Há 2 lados iguais. Dá outra vez a mesma coisa. Ok? Mas, se vocês falharem, se isto falhar por algum motivo, vocês podem, no próprio fecheiro, ir escrevendo o que é que está a ser calculado. Print. Esta é uma instrução que eu não vos falei, mas falo agora. Em qualquer altura, vocês podem fazer o print para mostrar no terminal o que é que está a ser feito. Ok? Neste caso, vocês têm 1 e 1, os 2 primeiros pontos são o mesmo, por isso eu tenho que executar o programa outra vez, não é? Mas como os dois primeiros pontos são o mesmo, o lado 1 é 0. E ele escreve lado 1, escreve 0. Ok? Mas, se vocês quiserem saber o que é que escrever, o que é que isto quer dizer, vocês no print convém pôr lado 1 igual. Ou seja, escrevem uma string a dizer o que é que estão a mostrar. Aqui não pus aqui. E aqui é uma string só com umas aspas, não são 3 aspas, ok? Por isso, o que ele vai escrever é esta string seguido do valor do lado 1. Ok? E por isso podem ver o lado 1 igual a 0. Ok? Bom, se quiserem, podem fazer isto para os outros também. E reparem que tem que acertar a indentação, senão ele dá asneira. Isto não é o lado 1, isto aqui tem que ser o lado 2, o lado 3, o lado 2,
Modo 3. Ok? Por isso, dá o 2 raiz de 2, 1 dá 0, 1 dá 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, este dá 4 raiz de 2. É claro ou não? Setor, não conseguimos ouvir, pelo menos eu não consegui ouvir. Cortou. O que é que o senhor perguntou? Se está claro, o que é que isto faz? Ah, sim. Ok? Por isso, quando vocês têm um algoritmo, estão a juntar as peças e aquilo no fim não bate certo, provavelmente é uma boa ideia vocês mostrarem o que é que cada uma das peças fez, ok? Porque assim, se o conjunto não está a funcionar, podem ver qual das componentes é que falhou ou eventualmente se é o final que falhou. Ok? Se vocês aqui se enganassem por algum motivo, tinham posto aqui x1, x1, vocês aqui, o que iria dar era um número esquisito. Por acaso neste caso não fazia muita diferença porque eles são iguais, não é? Mas se pusesse aqui x1, x3, não é o mesmo, enganavam-se por algum motivo. Bom, isto já dava uma coisa esquisita. Dava aqui um valor 2 que não era suposto ter aqui este valor 2, não é? E por isso vocês viam, é aqui é o lado 1 que está 2 que é esquisito. Como é que eu calculei? Enganei-me aqui. Isto ia ser x1, y1. Está a ver? Isso são os várias técnicas para resolver problemas. Resumindo, para resolver um problema tem que decompor o problema em vários subproblemas e juntar tudo no fim. Neste caso, a junção é uma soma. Cada um dos subproblemas deve estar bem testado, mas mesmo que ele esteja bem testado, eu quando utilizo este problema posso não estar a definir bem o subproblema. E por conseguinte, se eu tiver dúvidas, se alguma coisa estiver a correr mal, eu posso mostrar quais são os resultados intermédios de forma a verificar se o que é que está eventualmente errado. Ok? Ok, pronto. Esta primeira parte da aula sobre como é que se resolvem problemas, decompõem problemas, utilizam-se funções para representar cada um dos problemas e dos subproblemas e uma função que chama outras funções, por isso esta função perímetro do triângulo chama uma função comprimento de segmento, que por sua vez chama a função raiz quadrada. Isso, as funções podem chamar funções, tal como se faz na matemática, ok? Não, até nesse aspecto é semelhante. Questão, força. Quando nós temos no nosso fecheiro o comando print, quando nós fazemos correr o fecheiro, o valor não devia aparecer logo. Não. Este print está a ser feito dentro de uma função. Certo. Se o print for fora, por exemplo, se eu aqui puser print, se eu puser print 45, 456, sim, vai aparecer. Ok? Aqui, esta instrução está a ser executada quando o programa for executado. Ok? Aquilo é... Ok. Agora, este print está dentro de uma função. Se o print está dentro de uma função, só é executado quando a função é executada. Está claro? Ok. Bom, então, erros que podem acontecer. Já vimos aqui erros, ok? Por isso vamos só caracterizar. Nos slides tem as caracterizações, mas há 3 tipos de erro que podem acontecer, ou 4, aliás. O primeiro é um erro sintático. O que é um erro sintático? Bom, é como se fosse um erro gramatical. Vocês não estão a escrever as coisas como deve ser. Por exemplo, enganaram-se aqui a escrever esta palavra. Okay? Enganaram-se a escrever esta palavra e ele dá um erro logo. Os erros gramaticais ou sintáticos são aqueles que o Python descobre por ele próprio. Okay? Por isso aparece logo aqui um errozinho a dizer que esta sintaxe está aqui, inválido sintaxe. Às vezes não é muito claro o que é que está errado, mas há coisas do género, palavras mal escritas,
instruções que não estão indentadas, também aparece aqui um erro, ok? Unexpected indent, é um erro sintático também. Expressões mal escritas, por exemplo, x1 menos menos x2. O sistema... Olha, menos menos, pelos vistos, existe. Isto converte... Bem, não é este que eu queria, mas menos mais, sei lá, uma coisa assim de género. E ele não se queixa. Ok. Sei lá, uma coisa assim de género. Aqui queixa-se, ok? Isto é uma expressão que está errada, ok? x1, não posso pôr parênteses, neste caso ponho menos. Por isso, estas expressões erradas, ele deteta-as. Por isso, erros sintáticos são simples, ok? Outra coisa que pode acontecer são erros de execução. O que é que pode acontecer em erros de execução? Sei lá, se vocês puserem aqui, este aqui não tem, mas se fizerem o tal 4 a dividir por 0, já sabem que vão ter um erro de execução, no sentido que o sistema não sabe dividir por 0. Ou então, se quiserem calcular o comprimento de um segmento, C1, C2. Entre o ponto C1, C2 e o ponto X1, X2, o erro que vos vai dar é que C1 não está definido. Ok? Por isso, vocês não podem calcular funções, nem expressões, sobre variáveis que ainda não foram definidas. Podem pôr C1 igual a 4, ou igual a 5. Agora já podem executar isto, mas o C2 continua a não estar definido. Por isso, o C2 podem pôr igual a 4. Já não lembro se o x1 estava definido ou não. Também não estava. O x1 estava, o x2 é que não. Mas pronto, põe-se o x2 igual a 7. Ok? E agora já se pode. Mesmo o y2 também não está. Isto está difícil. Por isso vamos pôr aqui o y2 igual a 7 também. E agora finalmente pode-se executar. O valor agora, por acaso, não interessa, mas isto são erros típicos de erros de execução. Ok? Vocês estão a executar um problema e estão ou a cometer ou estão a usar funções, argumentos que não conhecem, ou numa expressão estão a usar variáveis que não estão definidas, ou estão a fazer contas proibidas como divisões por 0. Okay? Bom, esses normalmente também são fáceis de detectar porque o próprio sistema também não é na altura em que executa, mesmo por ele não conhecer isto, ele executa o fecheiro, ok? O fecheiro está bem definido. O que está mal definido são eventualmente as funções, as variáveis. Né? Se eu perguntar quanto é que vale a variável H, ele não definiu nenhuma variável H e não conhece a variável H. Okay? Bom, esses são os erros mais ou menos simples. Depois começam a haver erros mais complicados, que são os erros lógicos. Ou seja, nós não estamos a fazer exatamente aquilo que queríamos fazer. Aliás, o sistema não está a fazer exatamente aquilo que nós achávamos que ele devia estar a fazer. Assim é que é. Por exemplo, aquele caso que eu já vos falei, que é, suponhamos que vocês têm a função, o A, este é o clássico, A igual a 3, B igual a 4, e agora querem trocar o A com o B. Querem que o A passe a valer o valor que valia o B e o B o valor que valia o A. Já sabem como é que isto pode ser feito, julgo eu, mas se vocês fizerem a primeira instrução ser A igual a B, para a seguir fazer B igual a A, as instruções estão corretas, ok? Estão corretas no sentido que estão sintaticamente corretas, conseguem ser calculadas, só que o A e o B são iguais. Porquê? Porque houve um erro lógico da forma como vocês encadearam estas instruções. Não podiam, vocês ao fazer A igual a B, esmagam o valor de A, desaparece, ou seja, este 3 desaparece, e passa a ser tudo igual a 4. O A passa a ser igual a 4 e o B, quando disserem que o B é igual ao A, continua a ser igual a 4. Okay? Bom, já viram que isto não se faz assim. Qual é a solução? A igual a 3, B igual a 4. Qual é a solução para fazer isto?